Vamos falar sobre esse livro aqui, Viagem Espiritual. Ele traz estudos que comprovam qual é a base do livro? Não, a base do livro é o seguinte, naturalmente que quando a gente faz um livro se baseia na própria experiência, senão você não vai fazer algo baseado na experiência do outro. Então, eu pude observar alguns padrões que rolam nas saídas do corpo, como as sensações, você flutuando fora do corpo, o que você pode ver. Então, eu fiz um conjunto geral do que pode rolar durante uma saída do corpo, desde as sensações até a interação fora do corpo, para dar um quadro geral. E aí pedi o artista Leonardo Dolfini para fazer 58 imagens coloridas, para que a pessoa, de repente, bateu o olho numa imagem, ela entendeu completamente o que está rolando. Então eu quis fazer um livro que fosse assim, desse um quadro geral, e eu coloquei no final do livro um link para bibliografia nacional e internacional, para a pessoa aprofundar autores de áreas diferentes, para não ficar presa numa área só, para ela observar o conjunto. Dentro do conjunto ela tira o padrão da experiência dela, ela estudou de tudo e mantém a consciência livre, e ela segue o caminho que ela quiser, mas com a visão de conjunto. Então eu quis dar essa visão de conjunto no livro. Tem alguns exercícios, o livro é muito legal, já está na 5ª edição, é uma das principais obras de referência do tema no país. Tem outros autores muito bons aqui no Brasil. Aqui no Brasil tinha o Valdo Vieira, que foi o cara principal da saída do corpo no Brasil, o maior pesquisador que eu conheci, que tem obras também muito boas. Tem o Luiz Roberto Matos, na internet tem o Saulo Calderon, na internet tem muita gente hoje falando disso. Tem gente muito legal e outras, a internet é terra de ninguém, né, Petri? Tem coisas legais e outras nem tanto. Mas o livro, ele dá um quadro geral para quem quiser aprofundar um pouquinho desse tema da saída do corpo. Tem como eu induzir a saída do corpo? Tem, mas depende de variáveis, tá? Você, por exemplo, você pode deitar, é um erro muito comum, deitar e tentar ficar fazendo uma técnica. Para fazer essa técnica, você tem que manter a lucidez para poder controlar a técnica. Isso não permite que as ondas cerebrais baixem. É uma armadilha. Você deita e fica preso no exercício. O que eu sugiro? Senta do lado da cama, faz a prática sentado, tá? Depois você deita e esquece da prática para ver o efeito. Como é que uma criancinha dorme, PT? Ela vai e dorme, ela não tem autoculpa, não fica girando. Como é que o meu cachorrinho, o Rama, dorme? Ele deita e dorme, ele não fica em looping. Se a pessoa deita e vai em looping com uma técnica, ela fica presa no looping disso. Sim. Faça sentada, alguma prática que a pessoa gostar, e depois deita, noite a noite. Lê alguma coisa sobre o tema antes de dormir para manter a mente saturada. Porque senão, Petri, você vai deitar e fica com a mente pensando em coisas aqui do estúdio. Quer dizer, você não conseguiu escapar do looping das ideias da vigília. O ideal é fazer sentado e depois deitar para que o efeito aconteça ou ali ou no meio do sono, quando você despertar. As pessoas não são iguais. Cada uma tem um temperamento. Então, por exemplo, a maior parte das técnicas de projeção são visualizadas. A pessoa deitar e visualizar, ou sentar e visualizar. Mas, por exemplo, alguém que faça uma prática respiratória, ela é mecânica, não precisa visualizar. O controle da respiração induzirá estados alterados da consciência. Outra coisa, pega uma pessoa muito ansiosa ou muito tensa, eu falo para ela, vai fazer Tai Chi Chuan, a arte marcial chinesa de alto equilíbrio. Porque o Tai Chi Chuan, com movimentos bem lentos, Petri, faz a pessoa controlar a ansiedade. Você vai no Parque da Aclimação aqui, 6 horas da manhã, você vai ver senhores e senhoras japoneses fazendo Tai Chi Chuan, os chineses ali, movimentos lentos, eles estão suando no inverno. Por quê? A ansiedade sai porque há o controle do Qi, como o chinês chamaria, a energia. Eu pego uma pessoa muito violenta, tem natureza violenta, eu falo para ela, vai para as artes marciais, cara. Não para você ficar violento, mas para você extravasar isso e, através da disciplina, você se autoequilibrar. Essa pessoa, ela vai passar a dormir melhor, ela vai relaxar melhor, porque ela está exteriorizando a energia dela lá. Então, para cada um, eu daria, tipo assim, Petri, faz isso. Para o Caio, eu diria, faz outra coisa, porque são temperamentos diferentes. E um exercício que foi bom para você pode não ser bom para o Caio. São temperamentos diferentes, físicos diferentes, psiques diferentes. Um deita sozinho, o outro deita com uma parceira. Um deita com o filho, o outro deita com o cachorrinho. Um deita e fez uma prece, o outro deita e não fez prece. Os seres humanos não são iguais. Então não tem uma técnica que se possa falar, isso aqui vai dar certo 1000 vezes se a pessoa fizer 1000 vezes. Agora, se a pessoa descobrir uma alternativa no meio do conjunto
que ela goste e realizar isso durante alguns meses, ela vai ter um resultado. Mas as pessoas não fazem isso, Petri. Elas não têm disciplina. Você fala, tira 6 meses, faça algo sentado, depois deite, leia todas as noites um livro, alguma coisa de saída do corpo, você manter isso padronizado na mente, faça isso 6 meses sem esmurecer. A maioria não consegue. E aí fala, eu não consigo, eu tenho um bloqueio. Não é isso, é falta de disciplina. E ao mesmo tempo, a pessoa não pode ficar tarada por isso. Tipo assim, Petri, hoje, vai rolar uma hoje. Porra, não vai dar. Tem o tarado por técnica de projeção astral. Tem um monte de gente assim. O lance é ponto de equilíbrio da pessoa. E segundo, o que ela quer com esse tipo de experiência. Petri, o que você faria numa eventualidade de você ter uma experiência espontânea? Por exemplo, o que você buscaria? Algo positivo? Algo negativo? A índole da pessoa, ela vai determinar a sintonia dela. Então, o que você está carregando aqui dentro que você está levando lá para fora? Então, por exemplo, eu estou conhecendo você hoje aqui. Então, eu sei que você é uma pessoa do bem, uma pessoa de caráter. Você tem altos e baixos igual eu, todo mundo. E você está tentando fazer o teu melhor dentro de você, aqui no mundo, tá? Usando sua qualidade. Se você se visse numa experiência fora do corpo, o que balizaria a sua atitude? O seu caráter, que já é aqui dentro. É o que te balizaria lá fora. Então dá para ver claramente que tem um monte de gente que quer tentar sair do corpo sem a baliza do caráter. O que vai acontecer? Ela vai cair num vácuo espiritual de uma experiência ruim. Por exemplo, uma pessoa morrendo de medo do invisível, Petri. Se ela sair do corpo, o medo dela vai atrair seres que podem explorar. Então é melhor que ela não saia, é melhor que ela estude o assunto, erradique o medo, tire o que parece sobrenatural e transforme em algo natural e que ela veja alguma coisa criativa naquilo. Eu não estou dizendo que ela tem que virar um santo ou um anjo, mas isso não é só uma experiência mística. Isso, como eu falei para você, isso pode alavancar horizontes que quando você voltar a consciência tua ampliou. E isso é mais importante do que a saída, porque é o efeito dela em você olhando a vida. Cara, eu te digo, diante de uma tragédia familiar, eu estou tranquilo com ela. Pode ser quem for embora, eu estou tranquilo. Eu sei que a pessoa não está morta e eu sei que o meu estado de consciência é meu, não depende dela estar aqui ou não. E eu sei que eu estando bem, eu posso irradiar algo bom para ela do lado de lá. Não há quem me tire isso no velório. Aí chega alguém e fala assim, eu não acredito em nada do que você está falando. Então tá bom, na hora que você perder alguém, desaba. Eu estou tranquilo. Porque a maior prova que um estudante espiritual pode dar de alguma coisa é na hora da perda. Não é na hora de uma reunião espiritual, todo mundo concentrado. É na hora de uma traição, na hora de uma perda. Como é que você reage diante daquilo, Petri? Qual é o valor que te move diante de uma perda? Muita gente desaba nesse quesito. Eu não estou julgando nada. Eu estou constatando que isto é assim. Então é importante a gente vislumbrar numa saída do corpo esse tipo de coisa. Que horizonte que pode me abrir para eu melhorar enquanto pessoa, no meio dessa coisa caótica, o que eu posso fazer para arranjar equilíbrio? E outra coisa, o fato de estudar a saída do corpo não afeta que você depende durante o dia a dia de estar no corpo. Você vai ter que pagar boleto, você vai ter que conviver com outras pessoas. Então, a saída do corpo não pode tirar o pé no chão da gente, da realidade. Eu estou falando na hora de dormir, onde você vai passar algumas horas inativo para o mundo físico, você pode desenvolver espiritualmente e retornar para viver o dia a dia de forma saudável e equilibrada. Olha que paradoxo. O que eu faço aqui pode refletir durante o sono lá fora. E o que eu captar lá fora reflete aqui. Chega um ponto, Petri, que já não é importante se você está fora ou dentro do corpo. O importante é qual é teu caráter, dentro e fora do corpo. O que você faria, dentro ou fora do corpo?